uma passagem no livro de Joel 2, e diz assim: (2) 28 a 32. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão sonhos. E os vossos jovens terão visões. E até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Deus não deixou de nada, ninguém do lado, disse sobre meus filhos e sobre minhas filhas. Ele disse: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas, mulheres, profetizarão. Vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens terão visões, e até sobre as pessoas servas, meus servos e minhas servas, derramarei o meu espírito naquele dia, naqueles dias. Esses são os dias que Joel predisse. Na verdade, já há 2000 anos atrás, quando ele batizou com o Espírito Santo os discípulos, os apóstolos, os 120 que estavam naquele lugar, no cenáculo, esperando Jesus os revestir de autoridade, de poder. E ali, em Atos 2, 17, diz assim, 17 e 18: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. O profetizar pode ser essa profecia que nós ouvimos em línguas, quando traduzida é uma profecia, quando ela tem a tradução do Espírito também é uma profecia. Mas também não só profecia de profetizar quando está falando em línguas, ou quando estamos no meio de oração, mas também a profecia no sentido de levar a palavra de Deus. Profetizar também é isso. Isso já foi dado lá em Joel, falando, lá foi a promessa. No dia de Pentecostes, Pedro pregou sobre isso, falou sobre isso, disse: nós não estamos aqui, esses 120 pessoas, tão cedinho, nós não estamos aqui cheios de bebida, nós estamos aqui cheios do Espírito Santo, porque assim disse o profeta Joel. Há quase 2000 anos o Espírito Santo foi dado para a igreja do Senhor Jesus. Tem sido pouco utilizado esse poder do Espírito sobre nós. Sim, deixamos Ele nos usar, deixamos sim impor as mãos sobre os enfermos e os curarão, falamos do nome de Jesus, falamos em novas línguas, mas poderíamos ter muito mais. Derramarei do meu Espírito. Parece que o derramar é jogar um balde, é uma coisa que derrama, é uma coisa que sobeja, é uma coisa que transborda. E eu e você precisamos transbordar no Espírito. Transbordar no Espírito. Quantos aqui já foram batizados no Espírito Santo? Levante a mão. Quantos ainda não tiveram essa experiência? Levante a mão. Muita gente. Nós precisamos buscar mais. Esse ano vai ser um ano marcado por orações, por busca, por clamor. Esse ano vai ser um ano de querer mais de Deus, de mais fome do Senhor. Porque nós estamos que nem aquela fase quando aconteceu lá no tempo de Noé. Os homens casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que o Senhor fez chover sobre a terra.
Eles não perceberam que estava chegando o tempo deles se converterem, deles mudarem de vida, deles serem transformados. E ao invés de procurar alguma pessoa que pudesse orientá-los, ou até mesmo Noé, perguntando para ele o que vai acontecer, ao invés deles se encherem do Espírito, eles se deixavam no dia a dia, humanamente falando, vivendo, pagando contas, casando, indo em festas, tirando férias. Que tudo isso é válido, desde que o seu coração esteja ligado em Deus, em primeiro lugar. Os que amam o mundo e os seus desejos, eles vão permanecer aqui nessa terra, mas aquele que permanece com o Senhor, esse vai morar eternamente com Ele. Está escrito isso em 1 João, nós vamos ler lá, que eu não ia ler, mas nós vamos ler agora. Vou procurar aqui, 1 João 1, desculpa, só vou pegar aqui, eu estou abrindo a minha Bíblia aqui ainda. Desculpa, vamos lá? Versículo 15, 2 versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas vontades, os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aquele que faz a vontade de Deus. Pastora, aqui ele está chamando você, amados, para uma vida um pouco mais profunda com Deus. Porque todas as pessoas que não conhecem Jesus, amam esse mundo, não é verdade? Eles gostam daqui, eles gostam de se satisfazer aqui, eles gostam de andar conforme a moda, de andar conforme a filosofia desse mundo. Já o Senhor Deus, para você e para mim, nos chamou para sermos de outro reino, que é um reino inabalável, onde o Senhor Deus, Ele é o Rei, Ele é o Rei maravilhoso, Ele é um Rei que não é tirano, é um Rei amoroso, é um Rei bondoso, e nós somos parte desse reino como filhos amados dEle. E Ele nos chama para amar não as coisas desse mundo, mas as coisas dEle, daquele mundo que está por vir, que você vai morar eternamente, aquele mundo onde você ainda vai conhecer mais de perto, que você vai entender um pouco melhor. Quer dizer que nós vamos só entender muito melhor o dia que nós morrermos, formos morar com Ele, ou formos arrebatados. Pelo que a palavra de Deus diz. O que será que está acontecendo? Sou eu? Ariel? Não sou eu. Alguém disse não, né? Então tá bom, posso continuar. Esse mundo passa, irmãos, por isso não fique tão apegado a ele, porque do mesmo jeito que chegam as coisas boas, vão chegar coisas ruins também. Mas se você estiver ligado a Deus, em Deus você vai aguentar tudo que vier, porque você não está esperando essa terra, você está esperando um reino, onde Ele é o Senhor, onde Ele é Deus, e Ele comanda tudo. Na verdade, nós temos que ver esse reino já aqui na terra, vivendo na verdade, deixando que Ele seja o Senhor das nossas vidas. Ele não é só Salvador da sua vida, Jesus não é só Salvador da sua vida. Quando eu digo que Ele é Senhor, é que é aquele que
dá as ordens, aquele que orienta você, aquele que fala, é desse jeito que eu quero que você haja. É aquele versículo de Salmos 32:8. Eu vou te instruir e te ensinar o caminho que deves seguir, e sob minhas vistas eu te darei conselho. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas eu te darei conselho. Eu vou estar olhando para você, eu vou estar dirigindo sua vida, e você obedecendo e fazendo aquilo que eu estou falando, não porque Deus quer ser um tirano na sua vida e quer mandar na sua vida, só por mandar, não, é que Ele tem um propósito na sua vida, e o propósito, você nasceu para algo maior, você nasceu para servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e esse Deus poderoso quer dirigir você pelos caminhos que Ele tem, dirigir você por caminhos que você não conhece. Então é bom ter coisas aqui na terra, é bom comer num bom restaurante, é bom ir num bom hotel, mas não ame as coisas dessa vida. As coisas aqui passam, e todos os seus desejos, fale comigo, mas aquele que fizer a vontade de Deus, que permanecer na vontade de Deus, viverá eternamente. Vocês viram onde está essa passagem? 1 João 2, 15, 16, 17. Queria que você fizesse um autoexame, que você olhasse para si mesmo nesse momento, e você estivesse pensando, eu amo mais esse mundo do que Deus? Eu estou amando mais as coisas desse mundo, ou eu estou amando a Deus em primeiro lugar? Porque se tem uma coisa que Deus, Ele pede, e o reino de Deus pede, que Ele seja o primeiro. Diz a palavra do Senhor: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O seu amor não tem que estar nas coisas aqui da terra, e nem tem que estar no dinheiro que você vai ganhar, mas o seu amor tem que estar em Deus, que é o seu supridor, que é o seu Jeová Jirê, que é aquele que abre portas, fecha portas, é aquele que fala com o seu chefe para te aumentar, e também pode falar para não te aumentar, para te mandar embora. Então quer dizer que nós somos como se fosse marionetes na mão de Deus? De jeito nenhum. E nem pensem nisso, porque às vezes dá essa impressão quando falamos do reino. Parece que Ele é tão poderoso que Ele quer manipular a sua vida, e não é verdade. Ele sempre espera você responder sim ou não. Ele sempre espera você, filho, estou para fazer isso na sua vida. Hoje nós vamos falar sobre uma pessoa que foi consultada antes de deixar Deus fazer alguma coisa na vida dela. Deus sempre vai falar com você, e se você falar, eis-me aqui, Ele vai cumprir o propósito e o desejo dEle na sua vida. Então não se encante demais com as coisas dessa vida, tudo vai passar. Da mesma forma que Jesus disse para os discípulos, não ficará pedra sobre pedra desse templo que vocês estão admirando. Da mesma forma, nada vai permanecer aqui nessa terra, tudo vai passar, mas a presença de Deus jamais passará no coração daquele que ama e procura o Senhor. Então eu estou te procurando hoje, estou te chamando hoje para uma coisa muito mais profunda e muito mais alta do que você tem vivido, do que eu tenho vivido, talvez até então. E Deus está querendo realmente chamar nesse novo tempo um povo que queira expressar o reino de Deus por onde passar. E essa profecia de agora falava isso: eu vou encher a sua vida do meu espírito, e por onde você passar vai ficar a sua marca.
e eu vejo como se fosse marcas no chão, de uma pessoa que está cheia. Você já entrou com roupa e tudo na piscina? Um dia jogaram você lá na piscina e você saiu com roupa e tudo, e aí você sai molhando por onde você passa. Quando a gente sai do batismo, a gente sai fazendo isso, molhando todo o chão, até onde a gente chega para a gente se enxugar. O que acontece? Deus quer encher pessoas que estejam disponíveis e falando: Deus, primeiro o teu reino, o resto é resto. Então quer dizer que eu vou ter que sair do meu emprego, vou ter que fazer isso? Não, Senhor, você vai ficar lá exatamente, a não ser que Deus fale com você. Saia desse lugar. Mas como que eu vou ouvir Deus, pastora? Tendo intimidade com Ele. E só tem intimidade quem fica junto e conversa. Quando a gente conversa com os nossos familiares, a gente conta todos os podres da casa, os problemas da casa, e a gente fala das coisas da família, e a gente começa a ter mais intimidade, não é porque fica falando dos podres, mas porque a gente vai falar com liberdade com aquelas pessoas que são seus irmãos. E quanto mais você conversa, mais intimidade você tem. Quanto mais longe você fica, tudo parece distante. Para alguns aqui talvez esse reino de Deus pareça distante ainda, mas o Senhor está te falando: eu estou te chamando para esse ano 2026, para você entender o que é o meu reino, para você entender e ser cheio do meu Espírito, a ponto de levar a minha palavra a todos aqueles que precisam de mim. E você vai estar tão encharcado do Espírito Santo, que por onde você passar, suas marcas ficarão, e as pessoas perto de você sentirão, e as pessoas próximas a você virão para conhecer o que você tem que eu ainda não descobri. O que você tem, essa comunhão com Deus que você tem, eu também quero. Por isso, irmão, o resto é resto. Dinheiro é resto. Claro, o dinheiro você precisa sobreviver, mas não é isso que você tem que fazer. Tem que mover sua vida. Mover a sua vida tem que ser a presença do Espírito Santo de Deus, de uma forma que você seja direcionado por Ele. Veja, eu não estou chamando uma igreja para ser aquela igreja que vai ser direcionada pelo púlpito, e olha, Deus me fala que você não deve casar com tal pessoa. Não estou falando isso. Eu acredito em profecia, mas a Bíblia diz para a gente julgar as profecias, e há profecias que não são profecias, há profecias que são profetadas, que são palavras ditas ao vento, que vêm do coração do homem, e não vem do coração de Deus. Se você julgar a profecia, todas as profecias, essas palavras que eu falei hoje, estão segundo a palavra de Deus, como que você pode julgar? Estão segundo a Bíblia? Sim. Se sim, aceite. E você fala: essa palavra para a minha vida. Porque se Deus faz questão de falar conosco numa noite como essa, não é para a gente simplesmente ouvir e falar: acho que não era Deus falando. Por que Deus vai perder tempo conversando com gente que não quer nem ouvir o que Ele quer dizer? Deus quer te chamar para uma coisa mais forte, mais profunda, e de muito mais responsabilidade. Existia uma mulher, o nome dela era Maria, e todos conhecem a história de Maria, mãe de Jesus. Em Lucas 1, nós vamos ver aqui. Lucas 1, 28 em diante. Tem alguma música em tom menor que você possa tocar? Tom menor. Vamos lá, amados. Lucas 1, 28. E entrando o anjo,
aonde ela estava, disse: alegra-te muito, ó favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Sabe o que eu achei interessante de Maria? Que ela não ficou preocupada de ver o anjo, ela ficou preocupada com as palavras que ele tinha falado. Essa mulher era uma mulher de Deus, por isso que Deus foi procurar em tantas mulheres e achou essa mulher, Maria. E a primeira coisa que ela não fica: meu Deus, um anjo, o que eu faço? Onde eu vou? Caio agora? O que eu faço? Me ajoelho? Ela só ficou pensando: o que será que esse anjo está me dizendo? E ele disse: alegra-te, ó favorecida, alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. E pôs-se a pensar no que significaria essa saudação, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ele viu que ela estava preocupada e falou: fique em paz, tem coisa boa para acontecer para você. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois eu não tenho relação com homem algum? Embora ela fosse desposada, embora ela fosse noiva de José, ela não tinha tido nenhum tipo de intimidade física com ele. E respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Ele te envolverá com a sua sombra, a sombra dele. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, o que ela disse? Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Se ela falasse: não quero fazer isso, o anjo não faria dela, ela perderia a chance de ser a mãe, ou pelo menos o canal de bênção para trazer Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, aqui para a terra. Ela se dispôs, ela falou: não entendo como, mas você me explicou que a sombra do Espírito ficará sobre mim, e eu deixarei de ser uma pessoa que não tem filhos, porque na verdade Maria não era estéril, mas Isabel era. E eu acho interessante aqui, ele deu para Maria a oportunidade, mesmo ela sendo uma mulher normal, que tinha condições de ser mãe, mas ele não queria pelos meios naturais. Então o que ele fez? O Espírito Santo, a sombra dele vai estar sobre a sua vida, e você vai conceber e vai ter um filho que você vai chamar Jesus. E é interessante que depois ela fica grávida, ela vai até Isabel, que estava grávida, mas que era uma mulher estéril antes, uma mulher que não tinha filhos. E naquele momento Deus deu a ela também, através de Zacarias, que era o marido dela, deu para ela uma promessa que ela teria filhos, e o filho dela foi João Batista, e o filho de Maria foi Jesus. Sabe, irmãos, talvez você tenha sido uma pessoa estéril espiritualmente até agora, fazendo poucas coisas para Deus, talvez conhecendo pouco e tendo pouca intimidade com Deus,
Mas o Senhor quer te dizer: olha, eu quero mais de você, porque eu posso te cobrir com a minha sombra, e eu posso te fazer fértil novamente. Eu posso dar a você aquilo que você ainda não fez. Eu posso te dar palavras que você nunca falou. Eu posso dar para você experiências que você nunca teve. Mas eu preciso do seu coração primeiro. Primeiro eu preciso do seu coração, filha. Primeiro eu preciso do seu coração, moço que está aqui, homem que está aqui, que às vezes fica tão preocupado em branco e preto, em ser prático e seguir a vida, porque você tem que manter a sua família, e você fica tão preocupado que você não dá lado para Deus. Quero te falar, as mulheres normalmente vêm mais à igreja, buscam mais a Deus, são mais batizadas, porque elas têm mais sensibilidade ao Espírito de Deus. Homens, vocês também podem ter, porque Ele nunca ficou escolhendo mulher ou homem, Ele quer dar para os dois, tanto para a mulher quanto para o homem, para a serva, para o servo, para o jovem e para o velho. Não tem discriminação para Deus. Ele fala: filho, eu quero mais de você. Por que, Deus? Eu quero, já estou bom, eu já vou para o céu, eu já fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não é isso só? Querido, isso é só o começo. Depois vem batismo com o Espírito Santo, e você vai falar novas línguas, e depois você vai poder ser usado nos dons do Espírito, que são muitos, maravilhosos. E você pode ter dons de visão, dons de revelação, você pode ter palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. São 9 dons. Por isso, se você tivesse vindo à escola bíblica, a nosso Café com Bíblia, eles estudaram há pouco tempo atrás sobre isso. Você não pode ficar de fora do que Deus está falando, do que Deus já te deu, dos presentes que Ele já te deu, e fica de fora. Se preocupe com as coisas dessa terra, até certo ponto. Deixe na mão de Deus, procura primeiro o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Você entende isso? Sim, amado. O que é buscar primeiro o reino de Deus? É ficar dentro da igreja orando, é isso? Hã? Não, é você buscar mais a Deus, e você ter como prioridade Deus, em primeiro lugar Deus. Não é a sua esposa, não é o seu marido, e vou chocar vocês mães, não é o seu filho. Tem gente que fala assim: meu filho, você é a razão do meu viver. Parece bonito, irmão, mas para quem é cristão, isso não está certo. A razão do seu viver tem que ser sempre Deus. Se seu filho ficar aqui na terra, se seu filho for embora, se você perdê-lo, ou se ele casar, você não vai perder sua razão de viver. Sua razão de viver é Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Você pode amar muito o seu filho, você pode amar muito sua esposa, mas você não pode amar mais que Deus. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E depois falou: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é assim que a palavra de Deus diz? Desculpe de eu estar hoje chocando algumas pessoas, porque eu quero falar para vocês sobre esse evangelho mais profundo, que você precisa aprender que existe um lugar mais profundo na presença de Deus. Pastora, vocês não têm pregado esse lugar mais profundo? Sim, temos pregado, temos falado, domingo após domingo temos falado, pregado, mas agora depende muito de você querer conhecer. Eu lembro bem da passagem de Ezequiel, que diz que tinha um rio saindo do trono, e esse rio de águas, elas começavam dando pelos pés, mais ou menos aqui pelos artelhos,
depois pelos joelhos, depois davam aqui, e depois só a nado que dava para ser. Então a sua vida espiritual pode ser que você esteja ainda só no comecinho, molhando só os pés na água. Opa, tá gostoso aqui, vamos ficar aqui. Mas continua, tem até o joelho. E quando você anda na água até o joelho, quantos já andaram na água até o joelho e ficaram andando dentro da praia, em algum lugar, e a água, ela faz resistência para você andar, você anda com dificuldade, não é assim? Sim ou não? E quando você está aqui, então, a água aqui, o que acontece? É muito mais difícil andar, porque você vai já querer nadar, porque é difícil se locomover com a água até aqui, porque ela faz uma resistência muito mais forte no seu corpo. Então você começa a nadar nas águas do Espírito e desfrutar daquilo que Deus tem para você e para mim. Mas fala, puxa, eu estou tanto tempo na igreja, por que eu não fui batizado com o Espírito Santo até hoje? Meu amado querido irmão, vou falar para você, Deus não tem filhos preferidos. Deus não prefere a mim do que a você. Deus não prefere pastor Carlos do que a você. Deus não prefere a irmã aqui da frente do que você. Deus prefere todos que têm sede. Ele ama todos que têm sede. Ele ama você que não tem muita sede. Mas Ele está te chamando, chega de ficar de fora do que eu estou querendo fazer na sua vida. E sabe por que Ele está falando isso agora com vocês em 2026? Porque agora nós estamos prontos para ouvir, estamos mais maduros. Antigamente acho que a gente não aguentaria uma conversa dessa. E agora que você está mais maduro na fé, Ele fala, filho, eu quero um pouquinho mais. Eu quero mais. Você pode me dar? Porque eu quero te usar. Você pode continuar como está. Seu lugar no céu está reservado, se você é convertido a Jesus Cristo. Mesmo que você não o tenha como Senhor, mas tenha Ele como Salvador, a Bíblia te dá segurança que você vai morar com Ele. Mas Ele quer, além do que você vai morar com Ele, Ele quer que você seja útil para Ele aqui na terra. Deu para entender? Por que Deus usou Maria? Ele precisava usar uma mulher para trazer o Filho de Deus para a terra. E disse que faria, que o Espírito Santo de Deus, que o Espírito de Deus a cobriria. Iria trazer a ela uma ativação nova que ela nunca tinha sentido. E é isso que o Espírito de Deus vai fazer com você. Vai trazer uma ativação nova sobre a sua vida, a ponto de você fluir de um jeito que você nunca fluiu, de um jeito que você ainda quer, que você sonha ter. Aleluia. Sabe, aquela que quando você vai começar a nadar no rio do Espírito e falar, glória a Deus, eu estou ouvindo, eu estou sentindo, eu estou vendo o que Deus está fazendo, estou disponível, Pai. Quem vai continuar sendo Deus na sua vida sempre vai ser Ele. Mesmo que você tenha todas as experiências com Deus, Ele vai continuar sendo o primeiro da sua vida. Por mais que você tenha dons maravilhosos, você vai ser simplesmente um servo como eu também. Mas nós vamos fazer aquilo e vamos cumprir o propósito dele aqui na terra. Se você nunca leu um livro chamado Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren, que é muito antigo até, eu gostaria que você comprasse e lesse. Você não foi feito só para ser salvo, você foi feito porque Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida, e Ele quer que você brilhe por onde você passar. Agora eu quero voltar falando das pessoas. Interessante que tiveram muitas mulheres estéreis na Bíblia. Eu só quero comentar isso com vocês. E parece que todas as mulheres estéreis, Deus procurava essa mulher
para poder dar a elas um propósito maior, que foi o caso de Sara. Sara era estéril, e Deus falava: Abraão, eu vou te dar um herdeiro, e nada acontecia. De 75 anos até 100 anos ele não teve herdeiro, e a Sara também não tinha, ela não tinha nada, já eram velhos. O que Deus fez? Você vai ter um filho. Ela tinha 90 anos, ele tinha 100, e ela teve um filho que se chamou Isaac. Interessante que Deus procura pessoas que às vezes ela vai entender que a glória é só de Deus mesmo. O filho de Isabel, a Isabel também era velhinha, e ela era estéril, não podia ter filhos, e para a mulher judia era muitíssimo importante ter filhos. Então parece que ele escolhe as coisas improváveis, falando: já que você não vai ter filho mesmo, o filho que você vai ter vai ser profundamente usado por mim. A esposa de Manoá, que é a mãe de Sansão, também teve um filho, e ele foi ser um dos juízes. Tudo bem que a vida de Sansão foi meio esquisita, mas ele foi usado como um libertador do povo de Israel. Depois tivemos a Ana, que não podia ter filhos. Ela chora, fala com Deus, Deus abre a madre dela, abre seu ventre e dá para ela o quê? Samuel, homem de Deus. Toda vez que se fala de Samuel, todo mundo até arrepia, porque sabe que aquele homem era um homem de Deus, era um profeta do Altíssimo. Então, ainda na sua vida, talvez você se sinta ainda estéril, mas é justamente você que Deus está procurando para fazer uma coisa extraordinária, para colocar o Espírito Santo sobre sua vida, e acontecer coisas que você jamais imaginou e jamais pensou em fazer. Quando eu tinha 16 anos e me converti, eu jamais imaginei que estaria aqui, um dia, onde eu estou. Jamais imaginei. Jamais, irmãos. Porque eu não entendi as coisas de Deus, e Deus foi me chamando, e foi me usando, e foi trabalhando em mim, e cada dia mais trabalhando na minha vida, até onde Ele está me trazendo até agora. Por que Ele não pode fazer isso com você? Só você falar: eis-me aqui, chega de eu ficar marcando passo, e me enchendo das coisas dessa terra. Se encha das coisas do Espírito, irmãos. Por isso que a Bíblia fala: não se encha de vinho, em quem é contenda, mas encha-se do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. Isso vale a pena, porque não há dinheiro que pague uma experiência com o Espírito de Deus. Quantos dizem aleluia? Quantos já tiveram uma experiência com Deus aqui? Levante a mão. Você teve, eu tive, mas pode ter muito mais. Depois do batismo com o Espírito Santo, todo mundo aqui levantou, os 120 que foram batizados, falavam em línguas de todas as pessoas que estavam ali no meio da festa da Páscoa. E o que aconteceu? Pedro, ouvindo que o pessoal estava falando que eles estavam embriagados, ele se levantou e falou: pessoal, nós não estamos embriagados nesse horário, mas isso aconteceu porque está escrito em Joel, e agora aconteceu isso conosco. O Espírito Santo foi derramado sobre nós, e ele começou a pregar, e 3.000 pessoas aceitaram Jesus aquele dia e foram batizadas nas águas. Quantas mil pessoas? Por isso que a multiplicação só vem quando você está cheio do Espírito. Por isso o batismo com o Espírito Santo vai ser uma coisa que nós queremos buscar muito esse ano. Vamos ter muitas vigílias para você buscar, vamos ter muitas orações, inclusive vai começar quinta-feira nosso culto de oração novamente, para você buscar, para você buscar, para você buscar, para você buscar, e você vai achar.
porque Ele não se esconde daquele que quer, Ele não se esconde daquele que deseja a sua presença, Ele responde às orações daqueles que desejam a Ele. Quero ir terminando aqui dizendo para você, assim como Maria, como Isabel, depois Pedro, e depois Filipe, cheio do Espírito Santo, praticamente ganhou Samaria inteira para o Senhor Jesus. Ele, as 4 filhas dele, profetizavam, e eles fizeram um alvoroço tão grande naquele lugar, e as pessoas depois todas foram batizadas com o Espírito Santo, mas fizeram milagres e maravilhas naquele lugar. Será que tudo acabou isso, irmãos? Ou é para você hoje? Ou é para você hoje? Fala, essa bênção é para mim hoje. Essa bênção do Espírito Santo, fale comigo, a bênção do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, é para mim hoje, e a todos quantos ainda o Senhor chamar. Não se contente com a sua vida só do jeito que está. Talvez esteja esperando casar, esperando que o seu filho case, esperando uma herança, mas nada se compara à maravilhosa herança do Espírito Santo sobre a sua vida e de Deus sobre a sua vida. Quero terminar dizendo para vocês, que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram. De novo, pastora, eu estou que nem o pastor Carlos no 2 Pedro 1:3. Fale comigo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você quer mais? De verdade? Então, faça jejum na sua casa esses dias. Imagina, pastora, eu nunca fiz jejum na minha 30 anos de conversão. Que vergonha. Comece a fazer. Deus, eu quero mais do Senhor. Então, sabe o que eu vou fazer, Senhor? Vou fazer um jejum para começar. Não precisa ser um jejum comprido. Pode ser um jejum até a hora do almoço. Quanto mais jejuando você estiver, quanto mais jejum você fizer, não é jejum intermitente para emagrecer, tá? Porque esse aí também bastante gente está fazendo. Quem faz jejum intermitente aqui, levanta a mão, já fez? Ah, é? Agora pode fazer também jejum espiritual. Certo? Quando você jejua, você diz para a carne, você não manda em mim, quem manda em mim é o Espírito. Então, sabe o que acontece? Você fica mais atento ao que Deus está falando, você fica mais sensível à palavra de Deus, e você percebe coisas que você não percebia, porque você começa a andar no sobrenatural. Não é só jejum, oração, busca, clamor. Ah, que coisa chata, pastora, parece tão cansativo tudo isso. Quem disse que é cansativo? Cansativo é ficar assistindo 4 horas de televisão, aquela série que você assiste, porque é só a mesma coisa e no final não muda nada, você já sabe o final. Eu assisti alguns filminhos, não estou falando que é pecado, irmãos, mas um dia você quer distrair, eu fui me distrair também, assisti aquele dorama, sabe? Que você já sabe que o menino vai ficar com a menina, aqueles filminhos de Natal também, que você sabe que o moço vai ficar com a moça, mas a gente já sabe, só que a gente quer gastar tempo, relaxar. Só que no final você fala assim, ai, que bobeira, fiquei aqui todo esse tempo, e eu já sabia o final, que porcaria. Nada, irmão, não tem nada que se compare a Deus falando com você. Deus te chamou já faz tempo, mas agora você está escutando um pouco mais, e vamos ver quem em 2026 vai querer realmente servir a Deus de um jeito diferente. Quantos de verdade querem isso? Fique em pé no seu lugar, que Deus
te desperte, que Deus ative o dom dele em você, que Deus chame você para coisas maiores que você não sabe. De repente você vai estar andando num lugar e vai estar que nem aquele Moisés, que estava lá cuidando das ovelhas. De repente ele viu uma arvorezinha pegando fogo, falou: aquele negócio não é normal, vou lá ver, aquele negócio não é normal. Quando chegou perto, Deus falou com ele: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Ele não esperava achar uma árvore que falasse ainda lá no meio de onde ele estava. Não era a árvore que falava, né, irmão? É Deus que estava falando, claro. Olhe para mim aqui. Olhe para mim aqui. O que Deus já te deu já foi maravilhoso, mas o que Deus ainda vai te dar vai ser muito melhor. A glória da segunda casa vai ser muito maior do que a primeira. As bênçãos de Deus sobre sua vida agora vão ser muito maiores do que de antes, porque até então você estava num tempo de maturidade, de crescer, de buscar, de se encher. Esse ano não, esse ano Deus fala: agora já se encheu, filhinho, agora é minha vez de usar você. Eu quero usar você, e nada vai ser mais importante do que o ser usado para a glória e para a honra do Senhor. 2 Timóteo 1,7 diz assim, 2 Timóteo 1,7: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Fale comigo: porque Deus me deu o espírito de poder, de amor e de moderação, e não tenho o espírito de covardia. O Espírito de Deus é espírito de poder e não de covardia, e é o espírito que Ele pôs sobre a sua vida. Veja um pouquinho os seus olhos. Sobre você está a unção do Espírito Santo. Sobre você nesse lugar está a sombra do Espírito Santo, assim como foi sobre Maria, assim como foi para Isabel, assim como foi para Pedro, assim como foi para Felipe, assim como foi e vai ser para você. Será para você. Ele vai ativar em você o desejo profundo de se envolver com Ele, o desejo profundo de amar a Deus acima de qualquer coisa, e tudo vai ser menos importante do que Deus. Você não vai largar a esposa, você não vai largar os filhos, você vai amar seus filhos, mas vai amar mais a Deus. Ele te chama para andar nas águas do Espírito. E eu vejo que nós estamos mais preparados agora para ficar não só no raso, mas começar a deixar ir para os joelhos, depois ir para o nosso quadril, e de repente chegar até o nosso peito, e de repente você começar a nadar, porque o rio é muito caudaloso. O rio é extraordinariamente gostoso, o rio é maravilhosamente poderoso, e naquele lugar você vai querer nadar no Espírito. Orikandarabasúria, Sholarikamorúcia narabasikandarabasuli kambarabalabarakandarabaxuia, Orikandarabassaia. Dá a mão para essa pessoa que está ao seu lado. Vamos deixar o Espírito Santo de Deus nos usar agora.